Em uma cidade tranquila, longe do burburinho das grandes metrópoles, havia um antiquário que era conhecido por sua vasta coleção de artefatos antigos e misteriosos. Entre os itens que ele possuía, havia um espelho muito peculiar. Com moldura dourada detalhadamente trabalhada e um vidro que parecia imbatível pelo tempo, o espelho chamava a atenção de todos que passavam por ali. Mas o que ninguém sabia era que esse espelho carregava uma história sombria e proibida. Laura, uma jovem apaixonada por arte e história, passava por aquele antiquário todas as semanas. Ela adorava explorar os objetos antigos e se perder nas histórias de outros tempos. Mas naquele dia, algo a fez parar diante do espelho. Algo em sua superfície parecia chamá-la, como se estivesse tentando atrair sua atenção. Sem saber exatamente o porquê, Laura entrou no antiquário e, depois de conversar com o dono, decidiu levar o espelho para sua casa. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. O espelho se encaixava perfeitamente em sua sala de estar e dava um charme especial ao ambiente. Mas uma noite, enquanto Laura estava sozinha em casa, ela olhou para o espelho e percebeu algo estranho. Seu reflexo estava diferente. Ao invés de seu rosto ser iluminado pela luz suave da sala, ela viu sombras no reflexo, sombras que não estavam em sua casa. Curiosa, Laura se aproximou para ver melhor, mas o reflexo desapareceu rapidamente, como se nunca tivesse existido. No início, ela pensou que fosse apenas sua imaginação. Talvez a luz estivesse fazendo sombras de móveis em posições diferentes. Mas quando o fenômeno se repetiu nas noites seguintes, Laura começou a se preocupar. Ela percebeu que o espelho estava mostrando imagens que não correspondiam à realidade. Figuras fantasmagóricas que apareciam ao fundo, rostos desconhecidos e até cenas do passado de sua própria casa. Determinado a entender o que estava acontecendo, Laura começou a investigar o espelho. Descobriu em uma pesquisa minuciosa que o objeto havia sido criado há mais de 150 anos por um mestre artesão, conhecido por seus trabalhos enigmáticos. Esse artesão não era apenas um especialista em espelhos, mas também em ocultismo, e muitos diziam que ele havia usado magia negra em suas criações. Laura também descobriu que o espelho era conhecido por ser capaz de mostrar mais do que o simples reflexo. Ele tinha o poder de revelar o passado e, em alguns casos, o futuro. A cada noite, Laura se sentia mais atraída pelo espelho. As imagens que ele mostrava começaram a se intensificar e ela começou a ver não apenas reflexos, mas também cenas que pareciam vir de outra dimensão. A cada olhar, o espelho parecia ganhar mais poder, e Laura sabia que algo muito maior estava prestes a acontecer. Mas o que ela ainda não sabia era que o espelho escondia um segredo muito mais profundo e perigoso do que ela poderia imaginar. Nos dias que se seguiram, Laura não conseguia mais resistir ao chamado do espelho. Cada vez que ela se aproximava dele, algo novo surgia. No começo eram pequenas coisas, um rosto embaçado refletido na superfície, uma sombra que se movia rapidamente pelo canto do espelho, sempre desaparecendo antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo. Mas à medida que o tempo passava, as visões se tornaram mais nítidas e detalhadas. Uma noite, enquanto estava sentada em sua sala de estar, observando o espelho com crescente desconforto, uma imagem apareceu diante dela. Era um homem. Ele estava parado em um corredor escuro, com os olhos fixos nela, como se o espelho tivesse se tornado uma porta para um outro lugar. Laura sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O homem no espelho parecia estar vivo, respirando, mas seus movimentos eram lentos e sobrenaturais. Ela piscou e ele desapareceu. Assustada, Laura se afastou do espelho, mas não conseguiu afastar a imagem de sua mente. O homem era desconhecido, mas seus olhos estavam profundamente marcados pela dor, como se ele estivesse tentando contar algo, mas não tivesse palavras para isso. Ela sabia que algo estava errado, muito errado, mas sua curiosidade não a deixava parar.
Algo naquelas imagens, algo naquele espelho, a atraía de uma maneira quase irresistível. Na noite seguinte, Laura não resistiu. Ela decidiu enfrentar o espelho novamente. Quando se aproximou, o espelho refletiu uma cena diferente. Agora não era apenas o homem, havia também uma mulher, pálida e com uma expressão desesperada. Ela estava sendo arrastada por uma força invisível, seus braços esticados como se estivesse tentando fugir de algo que a puxava para o centro da sala. Laura quase podia ouvir seus gritos abafados ecoando em sua mente. De repente, o reflexo se alterou mais uma vez. O homem apareceu novamente, agora mais próximo, seus olhos fixos diretamente em Laura, como se estivesse vendo-a através do vidro. Ele tocou o espelho e um ruído baixo e surdo ecoou pela sala. O espelho vibrou levemente e Laura, paralisada de medo, tentou se afastar, mas algo a segurou. Era como se o espelho estivesse se tornando uma prisão. A mulher, no reflexo, começou a gritar silenciosamente, seus lábios se movendo, mas sem som. Ela apontou para o lado, em direção à parede da sala onde Laura estava, e então o reflexo desapareceu. Tudo voltou ao normal, mas a sensação de estar sendo observada nunca foi tão forte. Com o coração disparado, Laura sabia que as coisas estavam ficando perigosas. Ela estava prestes a ser arrastada para algo muito maior do que imaginava. O espelho parecia ter vontade própria, e ela estava começando a entender que ao mexer com ele, algo mais tinha sido liberado, algo que ela não poderia controlar. As visões continuaram a assombrar Laura todas as noites. Cada vez que ela se aproximava do espelho, mais imagens aterradoras apareciam, cada uma mais intensa do que a anterior. No entanto, o que mais a inquietava não eram as figuras sombrias ou as cenas macabras que surgiam, mas sim a sensação de que ela estava sendo chamada para algo, como se o espelho tivesse tentando revelar algo importante, algo que ela não conseguia entender completamente. Uma noite, ao olhar para o espelho, Laura viu uma cena que a fez perder a respiração. Ela estava dentro do reflexo, não mais como espectadora, mas como parte daquela realidade. A sala da sua casa apareceu exatamente como era, mas algo estava errado. A luz era mais fraca, as cores mais distorcidas, e uma névoa esbranquiçada se espalhava pelos cantos. Ela estava sozinha ali, mas logo percebeu que não estava mais no controle. O espelho começou a tremer e uma figura apareceu atrás dela. Um homem, com os mesmos olhos penetrantes que ela havia visto antes. Ele estava se aproximando dela no reflexo, seus passos leves e silenciosos. Laura tentou se virar, mas o homem parecia estar fora de seu alcance físico, como se fosse uma parte do espelho. O homem estendeu a mão, tocando a superfície do vidro. Ela sentiu uma pressão crescente, como se o próprio vidro tivesse tentando absorvê-la. A pressão aumentou até que, de repente, o espelho estourou em uma série de rachaduras, como se uma força invisível o tivesse partido. Laura caiu para trás e, quando se levantou, o espelho estava intacto novamente, mas a sensação de perigo era palpável. Ela sabia que algo havia mudado. A ligação entre ela e o espelho estava ficando mais forte, mais real. O homem e a mulher que apareciam em seus reflexos não eram apenas figments de sua imaginação. Eles eram reais, e o espelho era a chave para acessar uma dimensão desconhecida. Desesperada para entender o que estava acontecendo, Laura começou a investigar mais profundamente. Ela passou horas pesquisando sobre o espelho e foi então que ela encontrou algo que a fez congelar. O espelho não era apenas um objeto de arte, ele havia sido criado com um propósito específico, para capturar a alma de uma pessoa e aprisioná-la dentro dele. O artesão que o criara havia feito um pacto com forças sobrenaturais, usando o espelho para prender espíritos e energias que ele havia invocado durante rituais proibidos. Laura descobriu também que o espelho tinha o poder de mudar a realidade de quem o olhasse, permitindo que visões do passado e do futuro se manifestassem, mas com um preço. O espelho não apenas mostrava a verdade, ele a distorcia, manipulava, e ao fazer isso, se alimentava da energia vital de quem o usava.
Quanto mais Laura olhasse para ele, mais ela se conectaria com as forças que estavam dentro dele. Agora, com a verdade diante dos olhos dela, ela sabia que não havia mais como voltar. Ela estava ligada ao espelho, e seu destino estava entrelaçado com os segredos que ele escondia. Mas ela também sabia que a única maneira de se libertar era destruir o espelho, ou seria ele quem a destruiria primeiro. Laura sabia que a única maneira de se libertar era destruir o espelho, mas algo dentro dela hesitava. Durante as noites que passou com o espelho, uma estranha conexão se formou. Ela começava a se perguntar: o que aconteceria se o espelho fosse destruído? Seria a força contida nele libertada para sempre? Ou isso traria a destruição não apenas para ela, mas para o mundo ao seu redor? Determinada a acabar com o pesadelo, Laura preparou-se para a tarefa. Mas o espelho parecia não querer ser destruído. Ele resistia a cada tentativa de afastá-lo, e cada vez que ela se aproximava, as imagens do passado e do futuro começavam a se tornar mais intensas. Ela via a si mesma em outros lugares, outras épocas, em mundos paralelos, como se o espelho fosse uma janela para dimensões infinitas. Foi então que, no reflexo, Laura viu algo que a fez parar. Uma versão dela mesma, mais velha e com um olhar vazio. Ela estava chorando e seu reflexo parecia gritar sem som. A Laura mais velha levantou a mão, como se pedisse para ela não destruir o espelho. Mas a outra versão parecia estar presa, implorando por ajuda. O espelho não era apenas um portal para o passado e para o futuro. Ele estava tentando mostrar a verdadeira absoluta sobre a natureza do ser humano e do destino. Laura teve uma visão do artesão original, que revelou a verdadeira função do espelho. Ele não era apenas para aprisionar almas, mas para capturar a essência da humanidade. Cada reflexo era um pedaço de si mesma, um fragmento que o espelho tomava como moeda para manter-se poderoso. O espelho era uma armadilha para todos aqueles que ousassem olhar para ele, prendendo suas almas em um ciclo interminável. Com os olhos cheios de lágrimas, Laura fez a única escolha possível. Ela não destruiria o espelho, mas o selaria. Em um ato de coragem e desespero, ela usou o último feixe de energia do espelho para criar uma barreira ao redor dele, uma prisão onde a verdade e as almas aprisionadas ficariam guardadas para sempre. Mas, ao fazer isso, algo inesperado aconteceu. Laura sentiu a força do espelho percorrer o seu corpo, como se estivesse sendo absorvida por ele. Por um momento, ela acreditou que perderia tudo, mas a sensação de ser invadida pela energia passou, e a casa voltou ao normal. O espelho não estava destruído, mas estava impotente, sem poder de manipular mais o futuro ou o passado. Laura olhou uma última vez para o espelho, vendo seu reflexo calmamente. Ela sabia que ele nunca mais a controlaria. Ela havia libertado a verdade que tanto buscava, mas ao fazer isso também havia selado um destino, o seu e de todos os que um dia olhassem para o espelho. A história do espelho não terminou naquele dia. O que restou foi uma lição. Às vezes, a verdade é mais poderosa e mais perigosa do que podemos imaginar. E o reflexo que vemos nem sempre revela quem realmente somos.